E hoje falaremos do Acer Triton 300 SE, um notebook gamer diferente que tem um ar mais profissional. Mas e aí, será que ele vai passar por cima dos outros notebooks RTX 3060? Na configuração temos o i7 12700H unido a RTX 3060, 16 GB de RAM DDR5 e uma bela tela de 16 polegadas com 240 Hz. Vale lembrar que temos outras variantes com mais memória RAM e armazenamento, além de uma versão com a RTX 3070 Ti. Na descrição vão ficar os links das configurações junto com a nossa comunidade de promoções boletando.com para você comprar o seu notebook, smartphone ou TV pelo menor preço. De cara, o Triton já impressiona com seu design. Eu não lembro a última vez que eu testei um notebook tão bonito. O design não é só simples e clean, é aquele design que vai funcionar com todo mundo. Então nada de preto e vermelho e traços gamers agressivos que a gente já está cansado de ver aqui no Brasil. E não é só isso. Por ter essa cor prata, vocês vão sofrer muito menos com aquele clássico problema de marcas de dedo. Então, além de bonito, ele vai parecer bem mais limpinho. O corpo é sim metal, relativamente rígido na parte do teclado, mas ele tem partes em plástico, como por exemplo as bordas da tela e os detalhes da saída de ar. Além disso, alguns pontos da tela podem flexionar com bastante facilidade, principalmente o centro da borda inferior, o que já não passa tanto aquela confiança de boa construção. Ou seja, ele é uma mistura de construção boa com frágil, mas no geral eu diria que sim, ele está acima da média, só não espere isso tudo. No peso, ele fica um pouco abaixo da média em relação aos notebooks RTX 3060 mais pesados, com 2,4 kg. E ainda vale lembrar que ele tem 16 polegadas e não 15 polegadas. No teclado, as diferenças em relação ao Helios continuam. Aqui a gente não tem numpad, mas eu realmente não entendi por que eles não aproveitaram todo o espaço disponível, já que as teclas até são mais espaçadas que o comum. E seguimos com o mesmo padrão Acer de qualidade de digitação. Melhor que o Dell G15, para o meu gosto, mas inferior ao Legion ou o Asus Zephyrus M16. Mas sim, o teclado é RGB e padrão brasileiro. Além disso, ele tem algumas teclas dedicadas aos gamers na direita, com controle de música, volume e microfone, além do clássico botão para ligar o modo turbo na parte de cima. No touchpad também temos uma diferença em relação ao Helios. Ele é um touchpad mais premium com um clique mais confortável e, além disso, ele tem um leitor biométrico. Na tela, as coisas ficam ainda mais interessantes. Temos uma excelente tela em formato 16:10, boa qualidade, resolução de 2560 por 1600, 240 Hz e brilho bem alto, passando dos 500 nits. Para quem não sabe, a média dos notebooks gamer é entre 250 e 300 nits. Ou seja, no mercado brasileiro, essa será uma das melhores telas disponíveis. Que ainda suporta G-Sync e o Advanced Optimus. O que não ficou muito claro para mim foi o tempo de resposta. Como eu ainda não tenho um aparelho para medir o tempo de resposta, eu fiquei na dúvida se ele tem 3 milissegundos, como diz o adesivo que está colado na tela, ou 9 milissegundos, como está na documentação da Acer, ou no documento oficial do fabricante desse painel. Na webcam, ele traz uma qualidade razoável, já que temos resolução Full HD e não 720p, como a maioria dos notebooks. Eu não diria o mesmo do microfone. O microfone, eu já digo aí que é uma qualidade mais ou menos. E aqui vocês podem verificar o som que o teclado faz se você estiver digitando e falando ao mesmo tempo. Na conectividade que as coisas começam a ficar um pouquinho confusas. Ao contrário do Helios, ele não tem portas na parte de trás, então a tendência é que você tenha mais fios nas laterais que podem atrapalhar. Consequentemente, o conector da fonte acaba ficando na lateral, o que é chato, e além disso ele bloqueia ou um pouco da saída de ar ou a porta HDMI, a depender da direção que você coloca o fio. Apesar disso, temos sim porta Thunderbolt 4 e porta de rede, mas ficamos com apenas duas portas USB tipo A. Uma coisa que eu não sei se está relacionada à minha unidade ou ao modelo é que aleatoriamente
ele desconectou o meu SSD externo que estava conectado pela porta USB-C. Bem do nada mesmo. Mas tem uma coisa que eu notei. A porta USB-C dele não encaixa 100% do cabo USB-C, ele fica um tiquinho para fora. Então isso não vai deixar o cabo 100% preso. Então ele também tem esse ponto negativo. Pelo menos ele suporta carregamento pela porta USB-C. Mas o recomendado é que você use uma fonte USB-C com potência de 100 watts para pelo menos você conseguir segurar aplicações mais leves. Ele também tem um leitor de cartão de memória com uma localização bem peculiar na parte frontal do notebook. É um leitor micro SD. Até aí ok, apesar de que eu preferia que não fosse micro. Só que o Triton, infelizmente, tem um leitor de cartão de memória de baixa velocidade. Ele está limitado em 27 MB. Então, se você tem um cartão de memória que suporta velocidades mais altas, você não vai conseguir aproveitar essa velocidade. Isso é algo muito importante para quem trabalha, por exemplo, com edição de vídeo em 4K, onde os arquivos são grandes. Aí você vai demorar mais de transferir os arquivos do seu cartão de memória para o notebook. Aí fica a questão, por que eles se deram todo esse trabalho para adicionar a entrada de cartão de memória para deixar o mesmo limitado, né? Pelo menos eles deveriam ter colocado um leitor mais rápido, até porque esse não é um notebook barato e dá para ver que eles não focaram apenas no público gamer. A moral da história é que eu não entendi qual tipo de usuário que eles quiseram agradar com essa seleção e localização de portas. Os alto-falantes, infelizmente, não têm uma qualidade acima da média, seguindo o padrão Acer, que não se importa muito com o som. Aí eu repito o que eu já disse em outros vídeos. Aqui no Brasil, dos notebooks mais conhecidos, só o Asus Zephyrus M16 que vai te dar uma qualidade de alto-falantes acima da média. Por dentro, vocês vão observar que ele é completamente diferente do Helios, ou seja, é outra placa-mãe, é outro sistema de resfriamento. Mas também temos 2 slots M2 e 2 slots de RAM. No caso dessa versão de 16 GB de RAM, ele veio com apenas um pente de 16 GB e não 2 pentes de 8 GB. Mas fiquem tranquilos que memórias DDR5 não tem aquele problema grave da DDR4 de ter um gargalo maior nos jogos se você está em single channel ou dual channel, ou seja, um pente de RAM ou 2 pentes de RAM. Então ter apenas um pente de RAM aqui não vai ser problema e é até melhor, porque quem quiser fazer o upgrade para 32 GB é só comprar mais um pente. A bateria é um ponto que eu esperava mais, já que ele tem a capacidade máxima permitida de 99 Wh. A bateria é um ponto que eu esperava mais, já que ele está ali na zona de capacidade máxima permitida dos notebooks, com 99 Wh. Só que de nada adianta a maior bateria do mundo se o notebook não é eficiente na parte de software e de hardware. E no caso de software, a Acer deixa um pouco a desejar. Por quê? Porque ela perde a oportunidade de deixar o notebook mais eficiente. Por exemplo, quando você desconecta a fonte, ele não reduz automaticamente a taxa de atualização da tela de 240 Hz para 60 Hz. Muitos notebooks mudam o modo de desempenho, reduzem a taxa de atualização, o brilho da tela, enfim, eles fazem várias mudanças para que a bateria dure o máximo quando você desconecta a fonte. E a Acer não faz isso praticamente em nada, né? Então ela perdeu a oportunidade de aproveitar essa grande bateria. Agora, claro, aqui a gente tem uma tela de 16 polegadas, o que está acima da média, né? E também com uma resolução alta de 2560 por 1600, que também é acima da média. Então, é natural que ele consuma mais energia. Mas mesmo assim, era para ter uma duração melhorzinha, pessoal. Ele me deu 6 horas de duração no uso leve em streaming de vídeo, e isso com o brilho na casa dos 250 nits e o Optimus ligado. Ou seja, perdemos aqui uma oportunidade de ter uma duração melhor. Se a Acer fizesse essas modificações, com certeza ele teria uma duração bem mais interessante. O desempenho é um ponto que deixou algumas pessoas preocupadas, já que ele não tem powers tão agressivos como o novo Helios. E sim, isso vai impactar em algumas situações. No uso profissional, quando apenas o processador é usado, ele fica bem distante do Helios e outros notebooks com o mesmo processador, o i7 12700H. Nem o modo turbo faz milagre, isso porque a Acer escolheu um power bem menor. E mais pra frente eu digo por que ela deve ter feito isso. Em renderização de vídeo também percebemos algum impacto no desempenho, mas nada assim tão grave. Ele teve aí um desempenho 10% inferior quando não usamos o modo turbo
comparado aos notebooks RTX 3060 mais fortes. Nos jogos, a gente percebe que os powers menores do Triton fizeram pouquíssima diferença na prática. A Acer escolheu um power de 80 watts para RTX 3060 no seu modo padrão, quando o Dynamic Boost não está sendo utilizado. E nessa situação, ele ficou colado com os notebooks gamer RTX 3060 mais agressivos. E para quem não se importa com barulho, ainda existe a opção de usar o modo Turbo ou o modo Extreme, que aí ele vai dar um gásinho a mais no seu desempenho, já que nessa situação ele aumenta o power base da RTX 3060 para 90 watts. No nível de ruído, ele vai ser um pouco mais barulhento do que a média dos notebooks RTX 3060. Não chega a ser grave, mas vai ser perceptível. E quando usamos o modo Turbo, ele vai ser mais barulhento ainda, e aí sim vai ficar bem perceptível. Nas temperaturas, inicialmente ele pode gerar um pouquinho de preocupação, porque ele vai usar o seu turbo de curta duração para ter um power mais agressivo no processador. Mas depois de alguns minutos, ele automaticamente reduz o power, o que vai te dar temperaturas mais agradáveis na casa dos 80 graus. Mas isso não significa que ele tem uma boa refrigeração. Aqui a gente tem aquela situação onde o fabricante usou powers menores para conseguir temperaturas melhores. Só que o problema da refrigeração do Triton não está exatamente no processador e no chip gráfico. Está no corpo do notebook. Pois é, ele fica quente com muita facilidade nas teclas WASD, que é exatamente o lugar que ele não pode ficar quente. Se você costuma jogar títulos mais pesados por longos períodos, se prepare que esse teclado vai te incomodar. Tanto a tecla D como a barra de espaço chegaram a ficar na casa dos 50 graus comigo. Isso, pessoal, é muito. 50 graus já começa a doer mesmo o seu dedo. E olha que uma coisa é você tocar na tecla, outra coisa é quando você pressiona. Se você joga aquele jogo que você fica pressionando a tecla o tempo todo, não tem como. Você vai sentir dor no seu dedo e você não vai conseguir ficar jogando por muito tempo. E esse, na minha opinião, é o motivo da Acer ter usado powers menores do Triton. Não é só por causa da portabilidade, não. Eu tô achando que ela escolheu powers menores justamente por causa da temperatura desse corpo. E sim, eu experimentei tanto base de refrigeração como aumentar a velocidade das ventoinhas e mesmo assim o teclado ficou relativamente quente. Ficou menos incômodo? Ficou, mas ainda assim não é o ideal. E outra coisa, a partir do momento que você coloca o seu notebook em uma base de refrigeração, já não fica tão legal usar, né? Aí vai cair naquela. Vai ser um notebook mais interessante para você usar com o teclado externo, né? Um monitor externo, durante o uso pesado e no uso básico, sim, usar o teclado dele. Agora, uma coisa que a base de refrigeração resolveu foi a questão das temperaturas do processador e do chip gráfico. Aí sim, elas caíram na casa dos 10 graus, então fica bem mais interessante se você tiver essa opção. Ainda em relação aos jogos, eu tive um comportamento um pouco estranho em algumas situações. Em alguns jogos, toda vez que eu mudei a resolução ou experimentei uma taxa de atualização diferente, ele simplesmente fechou o jogo e eu não sei porquê. E eu sempre faço isso em todos os notebooks quando eu tenho uma resolução maior, já que eu tenho que reduzir a resolução para que todos os notebooks sejam testados na mesma resolução, no mesmo jogo, para que os testes sejam justos. E ao fazer isso no Triton, eu não sei porquê, ele deu crash nos jogos várias vezes, o que não aconteceu em outros notebooks, inclusive não aconteceu, por exemplo, no Legion 5 Pro, que também tinha essa resolução. Eu até tentei usar outros drivers da Nvidia, ou até usar o próprio driver da Acer mais antigo, mas continuou acontecendo. Inclusive, nessa minha busca por drivers, aconteceu uma coisa muito interessante. Eu descobri que esse Triton não tem atualização de BIOS. E é a primeira vez que eu vejo um notebook que não tem atualização de BIOS. Então, tem coisa aí. Provavelmente, existe sim uma atualização de BIOS, mas ela ainda não foi mapeada para o modelo no site. Mas e aí? O Triton vale ou não vale a pena? O Triton, ou Triton, se vocês quiserem obedecer à pronúncia, é um notebook que me deixou confuso. Porque é como se ele não soubesse quem ele quer agradar. Ele tenta satisfazer tanto o usuário gamer como o profissional ao mesmo tempo, mas acaba não agradando nenhum dos dois. Ele tenta agradar todo mundo e não agrada ninguém. Não dá pra negar que ele tem um dos designs mais bonitos do nosso mercado e uma das melhores telas. Que são sim pontos válidos para escolher um notebook. Nesses dois pontos, ele mata o Dell G15, o Legion 5i, o A70 Hybe da Dell, o pobre IdeaPad Gaming RTX 3060 e até o novo Helios e o antigo Helios, né? Ele consegue aí, nesses dois pontos, matar os dois, na minha opinião. Então, o mercado de notebooks RTX 3060
vai ficar com inveja desses pontos. Até dá para incluir o touchpad nesse bolo. Eu gostei muito do touchpad desse Triton, né, que tem até leitor biométrico, que faz falta em muitos notebooks gamer. Mas o que custava um conector da fonte na parte de trás, uns alto-falantes um pouco melhores, uma refrigeração um pouco mais eficiente, né, para o corpo não ficar quente. E o pior é que ele não é tão leve assim em relação à média. Se ele tivesse 100, 200 gramas a mais e não tivesse essa refrigeração limitada, seria muito melhor. Ou seja, o Triton vai ser interessante para quem já pensava em usar um mouse e um teclado externo, porque dessa forma, o teclado quente durante jogos pesados não vai incomodar. E no uso leve, né, não haverá problema, e aí sim você vai poder usar como notebook. Até que não é uma situação atípica, muita gente faz exatamente isso, né? Leva o notebook para o trabalho, chega em casa, liga nos periféricos, no monitor externo e joga. E assim, realmente, o Triton não vai incomodar. Ah, Dan, você está sendo chato. Não, pessoal, eu não estou sendo chato. A questão é que desaponta muito quando um produto vai tão bem em alguns pontos, mas em outros parece que o fabricante joga a toalha, sabe? Te deixa desapontado. Então sim, para quem estava na dúvida entre esse Triton ou esperar o novo Helios, que já não é tão novo, mas aqui no Brasil quando lançar vai ser novo, para o usuário gamer, sim, o novo Helios é mais interessante do que o Triton, porque ele vai ser mais confortável de jogar. Esse Triton, ele tenta ser um gamer profissional, mas acaba não sendo nenhum dos dois. É sim um notebook ok, mas eu acho que foi um potencial desperdiçado. Eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e acessar o boletano.com para não perder nenhuma promoção. Um abraço.